Será que tá pegando? Tá pegando. Aí, foi. Som testando, teste. Aí. Meu Deus, como é difícil gravar vídeo sozinho. Vamos lá. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Bezalel. Se você não me conhece, eu trabalho com consultoria de marcas, sou fundador da Escola de Tecnologia do Reino. Faço uma dupla musical com a minha irmã, uma dupla de folk, uma dupla de música cristã, de adoração, mais conhecido como adoração no Brasil, Lucas e Bianca, tá? Então, eu sou uma mistura de várias coisas criativas. Eu decidi gravar esse vídeo porque tem uma coisa que tá me deixando um pouco triste e um pouco incomodado, e eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso e trazer isso à tona, a gente pensar, vocês comentarem e agregando nesse assunto, tá? Então, eu tenho visto muita gente, muitos amigos, muitos cristãos dizendo a seguinte frase: fomos criados para criar. Você é criativo, eu sou criativo, todos nós somos criativos e é isso. Fomos criados para criar. E ponto final. Essa afirmação tá certa? Yes, tá? Meu. Essa afirmação tá muito certa. Realmente Deus nos criou com a capacidade de criar. O Criador nos incumbiu a responsabilidade de não só de cuidar da criação, mas de criar coisas. Nós vemos na natureza, nós vemos nos prédios que são construídos, nós vemos na arquitetura da nossa cidade, nós vemos nos objetos, na própria tecnologia, no avanço da medicina, nos nomes dos remédios, porque vai ter nome de remédio difícil lá na Conchinchina, né? Então, assim, o ser humano ele é muito criativo. O assunto meu não é medicina, mas vamos lá. O ser humano, realmente, ele é criativo, mas eu tenho visto essa máxima, essa frase, como o grande significado da vida. E assim, eu tenho visto isso como a grande resposta para quem quer ser criativo. Aí chega um jovem lá... Oi, como que eu posso ser criativo? Como que eu posso ser mais criativo? Aí chega a pessoa e fala o seguinte: você foi criado para criar. Você é super criativo. Cria aí. Cria agora. Agora, pode criar. Nós fomos criados para criar. Cria agora. Cria agora. Mas qual que é o problema? Aí a pessoa fica assim... Mas eu não sei. Mas tá, então tá bom. Deus me inspirou pra criar. Então tá. Aí a pessoa pega uma folha em branco e começa a pensar: bom, eu tenho que criar um desenho. Mas eu não sei desenhar. Nossa, quando eu era pequeno eu desenhava árvores. Quando eu era pequeno eu desenhava sol e bonequinho de palitinho. E agora o que eu faço? Eu não sei. Eu tenho que criar um artigo. Ok, então nós fomos criados para criar. Então eu vou criar um artigo e vai dar certo e Deus vai me abençoar e eu vou conseguir. E eu vou conseguir criar esse artigo e aí você começa a escrever. E daí... não ficou bom, o texto não ficou bom, não tá criativo, não tá legal. Eu tenho que criar uma música, eu sou um compositor. E beleza, vou pegar uma música aqui e vou criar. Então tá bom, então eu vou criar uma música então. A, B, C, D. Fui criado pra criar. Não ficou bom, não ficou legal. E aí, o que tá acontecendo? Ninguém explica. Ninguém fala nada. A única... Eu não quero generalizar, mas assim, eu tenho visto muita gente dando apenas essa resposta. A resposta tá certa? Sim, tá. Nós fomos criados para criar. Mas nem todo mundo está tendo a capacidade de ser criativo. Nem todo mundo tá tendo a capacidade de poder ser criativo, de poder criar, de poder... Nossa, eu não tava olhando pra vocês, tava olhando aqui pro lado, pra telinha. Mas assim, nem todo mundo tá tendo a capacidade criativa, realmente. Nem todo mundo tá criando. E por quê? Por quê? Bom, vamos lá. Quando você era criança, você que tá assistindo meu vídeo, talvez você tenha 18, 20, 25, 35 anos, beleza.
Quando você era pequeno, você era criativo? Levanta a mão quem era criativo. Todo mundo quando era criança era criativo. Toda criança é criativa, por natureza. E aí comprova a frase que nós fomos criados para criar. Quando você era pequeno, você brincava de piquenique, brincava de... Nossa, eu amava Max Steel, sério. Eu amava Max Steel, amava Hot Wheels, amava brincar com os meus carrinhos e imaginar histórias com eles. E as pessoas vão matando a nossa criatividade, a gente perde totalmente a nossa criatividade entre a nossa adolescência e a nossa juventude, aonde começam a acontecer vários bloqueios criativos. Mas uma frase, só para ficar aqui pra gente refletir, do Rubem Alves. Criança não é o meio para se chegar ao adulto. Criança é o fim. O lugar aonde todo adulto deveria chegar. E um adulto criativo, um adulto que sabe criar coisas, ele é uma criança que sobreviveu. Meu Deus, mano. Ele é uma criança que sobreviveu. Quando você olha, Jesus está com os discípulos e as crianças começam a... Mano, eu imagino umas crianças muito loucas correndo e brincando e puxando a pata dos discípulos e correndo atrás deles. E aí as pessoas querem tirar as crianças dali, porque o assunto que Jesus tem é sério. Não, Jesus é um cara muito sério ali. A seriedade é tamanha que não pode ter criança perto, né? As crianças não podem estar ali. E o que Jesus diz? Deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Deixar vir as minhas crianças, porque é o reino dos céus. E a gente sempre prega sobre pureza, a criança é pura, a criança é santa. E outra coisa, a criança é criativa. A criança imagina as coisas, a criança acredita num céu que nós adultos não acreditamos mais. As crianças acreditam em coisas que nós deixamos de acreditar. Tem criança por aí que acredita muito mais na volta de Jesus do que nós adultos. E aí que está o ponto. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. E para entrar no reino, que é um reino de criatividade, onde a criatividade é ilimitada, onde a criação de Deus não tem limite mais nenhum, não existe mais um limite, existe ordem, existe uma regra divina, existe os mandamentos dele, existe uma norma de viver naquele lugar, naquela nova cidade, tá? naquele novo lugar. Mas assim, não existe limite de criatividade. Então, se Deus quiser criar um trampolim estelar amanhã ou depois, vai criar. E qual que é o problema disso? E assim, nós estamos dando uma desculpa muito esfarrapada para falar sobre criatividade para os nossos membros, para as nossas igrejas, para as nossas pessoas, e não estamos ensinando criatividade. Cada um de nós tem um processo criativo. Alguns escutam músicas de adoração e de repente são inspirados. Outros oram e são inspirados através da oração. Outros saem para visitar um museu de arte, alguma coisa assim, e são inspirados ali. E aí sentem criatividade naquele lugar. Então, o vídeo está ficando gigantesco, mas eu quero resumir aqui. Cada um de nós tem um processo criativo diferente. Cada um de nós tem limitações, tem uma história. Você tem uma história. E a sua história é diferente da minha. Não adianta eu falar pra você assim, você foi criado pra criar, e te deixar assim, e falar, cria agora. Que você não vai ser criativo amanhã ou depois. Que você vai se bater e vai continuar a sua vida do mesmo jeito, sem ser criativo. E aí o que acontece? Você se sente menos criatura que eu. Você se sente menos filho que eu, porque eu sou um filho que Deus incumbiu a criatividade em mim e eu consigo criar. E você também é filho de Deus e não consegue. E você já entendeu o reino de Deus, você já recebeu o amor de Jesus, mas você não está conseguindo criar. E você trabalha com criatividade, vamos supor que você é um designer, um artista, um fotógrafo, um músico, seja lá o que for. E aí qual que é o problema? Que você é menos filho que eu, que você não sabe criar? E aí? Mas não é que todos foram criados para criar? Não, mas Lucas, não é bem assim. Não é bem assim. Ó, vamos meditar aqui. Gente, vamos lá. Êxodo 35, versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e a ciência de todo artifício. E para inventar invenções, olha só, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata,
em cobre e em artifício de pedra, para engastar o artifício de madeira, para trabalho de toda esmeralda. Também lhe tem disposto o coração para ensinar os outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Versículo 35. Encheu ele de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre e a mais engenhosa, e do bordador, e em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e em tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. E aí continua, falando que assim trabalharam Bezalel, todo homem sábio de coração, a quem o Senhor deu, não a todos, mas todos os homens que tinham isso, que Deus deu, sabedoria, inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado, se juntaram com essa equipe. Bezalel foi um dos primeiros designers, foi um dos primeiros arquitetos, foi um dos primeiros costureiros, e foi uma das pessoas criativas que não fez faculdade, que não fez nenhum belas artes, que não estudou em nenhuma faculdade, nenhum curso acadêmico sobre criatividade. Não! Ele recebeu, porque Deus escolheu ele e encheu ele de criatividade. É por isso que eu uso esse sobrenome Bezalel, para quem quer saber. Porque existem vários Lucas Silva dos Santos, e daí eu uso esse nome para diferenciação e como propósito da minha vida. E quando eu entendi essa palavra, eu comecei a entender, eu comecei a buscar e pedir para Deus, assim como diz lá em Tiago, capítulo 1, que a gente vai ler também. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e será dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ou seja, se você quer ser sábio, é a mesma essa máxima de fomos criados para criar, a mesma coisa de dizer assim, nós fomos criados para ser sábios. E o Deus que é sábio também nos inspirou, e todos nós somos sábios. E agora vai lá e escreve um livro de filosofia, ou vai lá e escreve um sermão, porque você é sábio. Mas não é bem assim. No versículo a gente entende que existem pessoas que não têm sabedoria. E aí qual que é o problema de tudo isso? O problema é que a gente nem ensina as pessoas a buscarem a Deus e buscar a criatividade, e também nós não estamos nem disponíveis para ouvir a história da pessoa, para entender a história dela, para saber se ela tem algum trauma emocional, se ela tem algum problema na família dela, se ela tem bloqueios emocionais dentro dela e é por causa disso que ela não é criativa. Não, a gente não está disposto a ouvir, a gente não está disposto a ter empatia, a gente não está disposto a compartilhar vários conhecimentos que nós temos. A nossa disposição é a seguinte: fomos criados para criar, vai lá e cria. Então aqui, eu tô começando a gravar esse material e vai ter continuação, tá? Mas eu espero que a gente possa construir aqui um consenso de como a criatividade na palavra de Deus surgia e como os homens de Deus foram inspirados por Deus para serem homens altamente criativos. E eu quero que você se inscreva nesse canal, eu quero que você comente aqui sobre o que você acha. Lucas, eu acho totalmente errado o que você falou. Eu acho que realmente todo mundo é criado para criar, e todo mundo cria mesmo, e todo mundo é altamente criativo. Se você concorda comigo que quando você era criança, você era altamente criativo, e você tem perdido essa criatividade durante o tempo, durante os anos, e você é um adulto agora, talvez frustrado, que também perdeu a sua infância, vamos criar junto. Mas nós precisamos ajudar as pessoas a serem mais criativas e voltarem à infância. E serem as crianças que Deus chamou para elas serem, tá bom? Beijo, tchau! 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 Dá tchau, Snoopy! Tchau, Snoopy! Tchau! Tchau!